Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, pessoal, quero trazer aqui para vocês alguns comentários ao filme F1, tá aí no cinema, né, do Brad Pitt. E eu quero trazer aqui, eu assisti ontem à noite, e eu queria trazer aqui para vocês algumas visões que eu tive, né, algumas anotações que eu fiz a respeito desse filme, porque eu achei um filme sensacional, Inicialmente, a minha ideia era fazer algum conteúdo lá para o Instagram, alguma sequência, um post, mas eu fiz algumas anotações aqui e eu acho que fica muito interessante para um vídeo, né? Dá para me aprofundar aqui ponto por ponto, né? Então vamos lá, já sem enrolação aqui. Esse filme foi uma baita surpresa, assim, eu já vi algumas pessoas falando bem, eu vi outras pessoas que fazem vídeos sobre cinema e tal, elogiando o filme. E eu fui assistir e realmente é muito bom, é muito bom. E eu vou explicar aqui justamente porque todo mundo devia assistir, especialmente os homens, né? É um filme que traz muitos bons ensinamentos, principalmente para os homens. Então vamos lá. A primeira coisa que eu achei central assim no filme é que o filme exalta justamente a virtude, né? E o tipo simples de homem, né? O que é o tipo simples de homem? Também eu vou explicar. Só explicar um pouquinho aqui para vocês o que é que se passa no filme. E obviamente vai ter spoiler, tá? Então assim, se você não gosta de spoiler, não assista, né? É impossível fazer uma análise de um filme sem falar spoiler, é impossível, mas vamos lá. A história do filme, ela acontece da seguinte maneira: existe lá o grupo da Fórmula 1, que é a Apex, né? Ela está prestes ali a falir, prestes a ser vendida, porque os pilotos dela não estão nem conseguindo ficar no top 10 da Fórmula 1. Então tá bem ruim mesmo, assim, bem ruim. E aí eles têm um piloto, né, que era para ser a estrela deles, que é o Joshua Priest. É um cara meio novo, ali meio geração Z, tá meio preocupado ainda mais com marketing do que realmente gerar resultado. E aí o Ruben, que é o coordenador, não lembro se chega a ser o dono, mas é o cara responsável aí por organizar as coisas e planejar e gerir o grupo. Ele convoca para participar desse grupo o Sonny Hayes, que é um veterano, né, um experiente piloto. Ele sofreu um acidente, na verdade, melhor dizendo, ele corria na Fórmula 1, sofreu um acidente e disso se afastou da Fórmula 1 desde lá, né? Fez outras corridas, Daytona e tal, ficava explorando assim outros tipos de corrida, mas a Fórmula 1 em si não, tá? E aí esse Sonny Hayes é justamente o personagem que é interpretado pelo Brad Pitt, né? Eu tô olhando aqui para baixo porque eu fiz umas anotações aqui só para dar alguma estrutura pro vídeo, né? Então o que acontece? O Sonny Hayes, justamente por ele ser mais velho, né, mais experiente, ele já chega com a visão de vencer, com a visão de fazer o que tem que ser feito, que é justamente o quê? Ganhar, conseguir bons resultados nas corridas e ganhar para evitar que a Apex seja vendida, né? E é essa visão que é muito exaltada no filme, né? O Joshua, ele ainda tá meio inseguro, né? O Joshua, ele ainda tá tentando se provar, tá tentando se achar ali, não conseguiu ainda se provar. Aí chega já o Sonny, já chega melhor que ele, já chega meio que com estratégia na cabeça, já chega tendo melhores posições e melhores desempenhos que ele, inclusive. Então ele começa a ficar muito nessa competitividade. E isso a gente vê numa corrida lá onde eles se batem, né? Justamente porque o Joshua atrapalha o Sonny, porque ele queria vencer. Então o que acontece aí? O Joshua, ele não estava preocupado em fazer o que tinha que ser feito, em realmente ajudar a equipe, em realmente dar resultado. Ele estava preocupado em se provar, estava preocupado em sanar essa insegurança dele através de uma autoafirmação, né? Então ele queria vencer ali, não para ajudar a equipe, né? Mas ele queria vencer justamente para ele se sentir capaz, né? Então veja aí a coisa, o filme, e aí depois o Sonny vai ter toda uma conversa com ele, e aí na medida que o filme vai avançando, o Joshua vai entendendo isso que o Sonny já tinha, que é justamente isso, a exaltação da virtude e do tipo simples de homem, né? Por que a virtude? Bom, a gente vê ali, obviamente, que o Sonny, ele tem elementos ali meio de imprudência e etc, mas vamos se fechar primeiro aqui na questão da virtude propriamente dita, né? O Sonny, ele tem essa questão da coragem muito forte, né? Tem até uma outra cena, até anotei aqui para falar, que a Kate McKinnon, se eu não me engano o nome dela, que ela é a engenheira da Apex. Ela tá lá preparando a engenharia do carro e tal. O Sonny chega, começa a tentar ajudar e começa a explicar as estratégias dele.
chega um momento que ele diz que tem que fazer tal coisa no carro, para poder o carro ficar com um desempenho melhor, né? E aí a Kate fala para ele, né? Mas e a segurança? Né? E aí, como é que fica? E aí o Sonny diz, quem falou em segurança, né? Quem falou em segurança? Por quê? Isso a gente pode analisar direitinho também. A gente está falando aqui de virtude, né? Então, assim, o Sonny, ele está preocupado em vencer. Ele quer fazer o que tem que ser feito. Ele quer ter sucesso naquilo ali. Muitas vezes, a gente, principalmente quando a gente está ali fazendo uma rotina, está pensando ali em iniciar um esporte, etc., eu vejo muito isso em mim, né? Eu tenho muito essa preocupação em segurança. É uma coisa que temos todos que ficar atentos, né? Que é justamente a gente buscar a força. A gente buscar a força ao invés da segurança. É uma coisa que o Olavo dizia muito isso, né? Buscar a força ao invés da segurança, né? Porque assim, beleza, pode buscar a segurança. Então, vou montar uma rotina aqui, uma rotina certinha, estruturadinha. Não vou também me dedicar muito, porque, tá entendendo? Eu não quero, sei lá, ter um burnout, essas coisas. É justo, mas entendem o que eu tô querendo dizer aqui. De fato, eu não quero que vocês tenham um burnout, tá? Mas assim, às vezes, pensa comigo, vê que às vezes essa preocupação excessiva em segurança, em encontrar, às vezes ali, tem que fazer certinho isso aqui para não passar do limite. Às vezes isso faz com que a gente busque mais a segurança ao invés da força, né? Porque é aquela coisa, né? Quando vier a tempestade, quando vier o vento forte, a casa que está ali fincada na areia, não é? Ela vai desabar, mas a que está na pedra não. Tá entendendo? Então, assim, isso é a fortaleza, né? Então, a gente buscar ser forte, buscar ser duro, buscar colocar a nossa casa fincada na pedra e não na areia, tá entendendo? É isso que o Sonny traz um pouco, né? Em alguns momentos até passa do ponto, como eu falei, e vira imprudência, né? Mas, assim, entenda o que eu tô querendo dizer, né? A virtude da fortaleza é muito importante, da coragem, né? De dar a cara a tapa, né? De se arriscar de fato. Isso é muito importante. A outra questão que tem aqui é o que eu falei, né? O tipo simples de homem. Ou é um termo que eu pensei, né? Assim, faz um pouco referência àquela música do Lynyrd Skynyrd, né? Simple Man. Aí ele fala, né? Be a simple kind of man. Então, assim, ele é esse tipo simples de homem que eu trago, né? Que é basicamente o seguinte. A gente vê isso muito forte, tanto no Sonny Hayes, nesse filme. Tem algo disso também no Jack Reacher, da série Reacher também. Algo ali também do Rambo, nos filmes do Rambo, a gente vê isso. Que é o seguinte, é aquele cara que ele tá preocupado, né, nas coisas interiores, preocupado em gerar resultado, e ele não se preocupa muito com, como é que eu posso dizer, não se preocupa muito com pompas, né, não se preocupa muito em ter um carrão, não se preocupa muito em ser bem visto assim pelas pessoas e ter aquela coisa toda de fama e marketing, etc. Eles não pensam muito nisso, né? Você vê o Sonny Hayes no filme, por exemplo, ele vive no motorhome, né? Ele chega lá no stand da Apex, né? Com jaqueta jeans, assim, uma roupa bem, tá entendendo? Bem solta, digamos assim, né? Tem uma palavra que eu esqueci, mas enfim, uma roupa bem desleixada, pronto. Uma roupa bem desleixada. E é isso que eu tô falando, né? É o Be a Simple Kind of Man, como diz lá a música, né? É você ser um tipo simples de homem. Não precisa se preocupar com essas grandes coisas, com essas pompas, com chamar a atenção, tá entendendo? Fazer o que tem que ser feito, assim como o Sonny Hayes, assim como o Jack Reacher, assim como o Rambo, né? Buscar fazer o que tem que ser feito, né? Cumprir com o seu dever, né? Através da virtude, né? Da fortaleza, da coragem, dando a cara a tapa, em prol de um bem, né? Em prol de que bem é esse, né? É o seu dever, né? A virtude da fortaleza é você aguentar o sofrimento, aguentar a dor, aguentar o incômodo em prol de um bem, né? E que bem é esse que a gente está falando aqui? É o seu dever, né? No caso do Sonny Hayes era fazer a equipe não falir, né? Não ser vendida. Então isso é uma coisa muito importante, tá? O que mais eu tenho aqui para falar para vocês? Uma coisa também dessa questão do Simple Kind of Man, né? Tem uma parte que o Joshua tem um carinha que fica com ele, né? Tipo um assessor que fica com ele para fazer toda a campanha de marketing, participar das festas, entrevista, aquela coisa bem jogador de futebol atual, tá entendendo? E aí tem um momento que ele estava preocupado com isso, e aí o Sonny Hayes diz para ele, para de ligar com o que dizem, para de ligar para o que dizem, né? Pilota o carro, você é bom nisso.
pilota o carro, você é bom nisso. Então, o que ele tá dizendo para ele? Cara, tu tá se preocupando aí com marketing, tá se preocupando aí com seguidor, se preocupando aí com entrevista, com a mídia, etc. Cara, foca em dirigir o carro. Tu é bom nisso. Foca em cumprir o teu dever. Tu é capaz de cumprir. Tá entendendo? Faz sentido? Foca em cumprir o teu dever. E isso a gente se perde muito, né? A gente se perde muito. A gente fica muito preocupado em fama, muito preocupado em a galera que produz conteúdo, em seguidor, em papapá e tal. E, cara, às vezes a gente não faz o que devia ser feito, tá entendendo? Você tá fazendo isso com boa intenção, você tá fazendo isso dando o seu máximo, né? Tem que se preocupar com isso, horas, né? Se as pessoas disserem, baterem palma pra você, dizendo que você é o brabo e tal, né? E se você não for, tá entendendo? O que importa é se você é bom ou não. Não importa o que as pessoas estão dizendo, né? Tá cheio de gente aí que tem um monte de seguidor, um monte de grana no bolso, um monte de fã, e é um tremendo de né, um crápula na vida real, né? Então, assim, o cara tá parecendo ser. Ele não é, de fato. E é isso que o Sony, ele é muito, né? Ele traz muito isso. Ele incentiva o Joshua a ele ser e não parecer ser. Né? Ele ser e não parecer ser. Tá entendendo? Isso é muito importante também. Outra coisa que eu achei muito importante, um detalhe ali que a gente vê muito presente no Sonny Hayes, é que ele, toda vez que ele tá com medo, antes da corrida, ele tá ansioso, com medo, tá preocupado e tal, ele tem os métodos dele ali de aterrar essa ansiedade. Ó, muito cuidado com isso aqui. Isso aqui eu não quero que vocês usem como regra, tá entendendo? Eu quero que isso aqui, tudo que eu tô trazendo aqui para vocês, é para dar repertório para vocês, tá? Vocês verem formas de lidar com as situações. Agora, essa daqui principalmente, essa daqui, tá? Muito cuidado em tentar manejar sozinho a ansiedade. Se você vê que não tá conseguindo, busca terapia, tá entendendo? Mas o que é que acontece com o Sonny Hayes? Toda vez que ele se sente inseguro antes da corrida, ele sabe que as pessoas estão dependendo dele ali. Ele sabe que, pô, é aquela coisa, né? Se eu não fizer, quem fará, né? Se não eu, quem? Então ele tava percebendo que aquilo ali era um cara experiente, é um cara já determinado, ele tinha na cabeça o que tinha que ser feito, tá entendendo? Se ele vacila, muita gente ia vacilar junto com ele, né? Então, assim, o que é que ele faz? Ele fica jogando, então há um momento assim que ele fica com 2 bolas na mão, tipo, acho que de tênis, não lembro, ele fica jogando assim, antes da corrida ele fica jogando as cartas de baralho assim, tá entendendo? É a forma que ele encontrou ali de aterrar aquela ansiedade e não deixar ela transparecer para os outros, porque ele sabe que se ele deixar aquela insegurança dele sair e os outros perceberem, os outros vão ficar inseguros também. E não é isso que ele quer. Ele quer manter a postura segura justamente para passar segurança para os outros, né? Isso eu lembro de uma cena, nossa, cara, essa cena é muito boa do filme Ainda Estou Aqui. Acho que vocês já assistiram, né? Que a Eunice, ela, logo após a prisão do Rubens e a iminente morte dele, né? Ela leva os filhos para tomar sorvete, ela estava destruída, né? Ela estava lá na sorveteria, vê as outras famílias completas assim, né? Na sorveteria, nas outras mesas, e ela guarda aquilo e tenta passar um pouco de alegria para os filhos, né? É isso que o Sonny faz também. Ele guarda para si, né? Esses problemas, esse medo, essa ansiedade, né? No caso da Eunice, aquele sofrimento e tal, aquele luto, e guarda isso justamente para passar segurança para os seus, tá? Isso é muito, isso também faz parte um pouco da virtude da fortaleza, né? E aí, claro, novamente o meu adendo, né? Muito cuidado em tentar manejar sozinho, né? Se você vê que não consegue, busque terapia, é importante, tá? Por fim, uma coisa que eu achei muito interessante também, um pouco antes eu falei da Kate, né? Que ela é engenheira lá da Apex, ela desenvolve um romance com o Sonny, né? É muito interessante como esse romance se desenrola, né? Porque a Kate começa a desenrolar esse romance. Primeiro que o Sonny, ele acha a Kate interessante, acha ela bonita, acha ela uma boa mulher, né? Então ele naturalmente tem esse interesse, só que o interesse dela, ela parte muito pela admiração. Ela vê que ele é um cara realmente que sabe o que quer, um cara que está disposto a fazer o que tem que ser feito, um cara atento, querendo ou não, porque ele sabe o que tem que ser feito e na hora de fazer e de executar, ele consegue, né? Então ela admira ele. Isso é muito interessante, né? Essa dinâmica desse tipo de relacionamento, porque hoje em dia a gente vê filmes retratando algo muito diferente disso e posso dizer mais, é como se estivesse desconstruindo essa configuração de relacionamento, tá entendendo?
Você lembra aí do Guardiões da Galáxia, não sei se vocês já assistiram, né? O filme é quase o contrário disso aqui, né? A Gamora, o Star-Lord, né? Ele era para ser o líder, né, dos Guardiões, então era para ele naturalmente ser o cara mais maduro, o cara que dá a cara a tapa, só que ele é um bobão, assim, você vê, ele faz piada todo tempo, o Rocket lá, ele parece ter mais moral que o próprio Star-Lord, né? E aí você vê a relação dele com a Gamora, é a Gamora toda durona, a cara fechada, não sei o que, e o Star-Lord correndo atrás dela. Né? Natural, acontece deles terem um interesse mútuo, mas em muitos momentos é isso, tá entendendo? Aí veja, isso muitas vezes pode ser causa de conflitos no relacionamento, tá entendendo? É importante que a mulher admire, né, o namorado, o marido que está com ela, né? Se não admirar, ora, a gente pode ter alguns desdobramentos aí, né? Então, assim, eu não vou falar sobre isso agora, porque senão esse vídeo já tá com 15 minutos, já tá maior do que deveria, já vai para muito mais tempo. Então, se vocês quiserem que eu fale um pouco mais sobre isso, eu posso falar, tá? Mas tente observar. Eu vou até, inclusive, fazer o seguinte. Já que eu não vou desenvolver esse tema de relacionamento agora, busquem ver outros filmes, né? Peguem aí Felicidade Não Se Compra, peguem aí Questão de Tempo, peguem aí... tô ruim de filme de romance hoje. Forrest Gump. Pega esses filmes e observa aí como é a configuração desse tipo de relacionamento. Outros filmes, pega aí Guerra Mundial Z, O Dia do Atentado, outro filme, ou Patriots Day, em inglês. Pega Um Lugar Silencioso. Observa esses filmes aí, observa os relacionamentos e observa a relação do homem com a mulher e da mulher com o homem, tá? É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixem um like, sigam, mande pra alguém e é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo.